Então vamos começar. Essa daqui é a quarta sessão do projeto, então, a biotecnologia por trás da pandemia. Hoje a gente vai falar sobre morte viral. Vamos ver se faz sentido falar em morte quando a gente se refere a vírus. Essa sessão ela tem uma proposta de ser mais aberta à participação de todos, então, embora a gente vá colocar aqui uns slides, qualquer um de vocês é convidado também a interromper e, se quiser projetar qualquer coisa sobre o assunto que tiver achado interessante, também fica à vontade. É para ser aberta a participação ativa de vocês, certo? Então, Ana, tu quer projetar? Pode ser. Então, só vou dar boa tarde, então, para todo mundo, pessoal. Claro. Só vou me achar aqui na apresentação. E talvez, né, a gente colocou morte viral, mas a gente poderia ter pensado até no termo desativação viral, né? Porque, só lembrando, né, que tem várias reportagens, enfim, que a gente lê que trata o vírus como um micro-organismo, mas o vírus não é um micro-organismo, né? O vírus não é considerado um organismo vivo, porque ele não tem a capacidade de replicação, só se ele estiver infectando uma célula. Então, talvez a gente pudesse ter usado esse termo, né, de desativação viral, porque morte viral, até como tu falou, né, vamos ver se a gente pode usar esse termo realmente, talvez possa ser mal interpretado no sentido de que para morrer tem que estar vivo, né, e o vírus não é um organismo vivo, então, quando a gente falar em morte aqui, por favor, pensem em desativação e lembrem sempre que o vírus não é um organismo vivo. A gente vai falar sobre isso no início da apresentação, inclusive. Tá, então eu vou lá botar no... Por isso que a gente colocou entre aspas a morte também, né? Para destacar isso. Eu achei até interessante desculpa atrapalhar, o termo usado e tal, tanto que eu coloquei lá na imagem de divulgação, porque eu acho que, né, se aproximando mais do público leigo, eu acho que é mais fácil das pessoas se interessarem, sabe? Então, talvez, lendo morte viral, né, não sei. Tem isso também, né? Eu acho que instiga mais, talvez, a curiosidade. Né, usando um termo mais difícil, talvez as pessoas já pensem, tipo, não sei, talvez não vai entender, né? Enfim, já por tratar de professores especialistas falando, então, né? Às vezes é interessante abrir mão da precisão, né? Para ser um pouco mais claro, abranger mais público. Legal. Então, a proposta... Vocês estão vendo a apresentação? Sim. A proposta da sessão, então, era pensar sobre as diferentes maneiras que um vírus pode ser inativado ou morto, entre aspas, né? De que diferentes formas a gente pode se proteger dos vírus. E aí essa questão aí que a Ana já falou sobre inativação, desativação dos vírus, e se vírus é um ser vivo, tem aqui um artigo, pode passar para o próximo slide, uma reflexão, na verdade, eu acho, que fala sobre essa questão, né? A morte de um vírus. Será que dá para falar de morte? Então, ali fala que vida, ela é definida no dicionário, pela maioria dos biólogos, como um ser capaz de sofrer metabolismo, manter a homeostase, ter a capacidade de crescimento, responder a estímulos, se reproduzir e, de outras maneiras, possuir um material genético, como DNA e RNA, que seja capaz de ser parasitado. Tá certo falar isso? Parasitado? Sim. Só que aí, né, em um certo momento ele fala que uma descoberta recente de um virófago, é assim que chama? Foi observado um virófago. Isso mesmo. Que pode inibir o ciclo de vida de vírus. Então, de um tipo de vírus, eu acho.
E isso poderia ser qualificado como um parasita de vírus. Então, se a gente olhar para esse aspecto do que é um ser vivo, o vírus, então, por ser parasitado por esse virófago, ele poderia ser qualificado como um ser vivo também? Então, fica essa questão aí para a gente pensar, né? Mas é lógico que a maioria considera que vírus não é um ser vivo pelas outras características de vida que os biólogos consideram. Não sei se tu quer complementar, né? Basicamente essa questão, né, de ele não consegue se reproduzir, o vírus não tem uma maquinaria para se manter vivo e se reproduzir fora de uma célula, enfim, seja bacteriana, animal, vegetal, né, porque vai ser necessário utilizar toda a maquinaria de reprodução dessas células, né, então a gente fica meio na dúvida de como que se classifica um vírus por essa questão de que sim, ele tem muitas características de células vivas, mas ele também tem algumas características, faltando algumas características que são essenciais, né? Então, o vírus está como se fosse num limbo, né? É difícil a gente classificar ele, mas até o momento ele não é classificado como uma forma de vida, ele não é um micro-organismo, ele é um vírus, né? E esse vírus não tem capacidade de sobreviver no sentido de metabolismo e reprodução fora de outras células. Mas ainda vai vir muita coisa pela frente, com certeza. Certo. Boa tarde, Milena. Só para reforçar aqui, né, se vocês quiserem participar especialmente sobre os assuntos que vocês demonstraram mais interesse, vocês, por favor, interrompam a gente aqui, podem abrir o microfone e falar também. Ô, professor, por favor. Pode falar, Otávio. Em primeiro lugar, eu fui atrás da internet, né, sobre os Sputniks e os virófagos, e, na verdade, eles são eles não deixam de ser uma descoberta recente, mesmo tendo sido lá de 2003. Tudo começou quando... depois eu posso até passar o site para vocês que eu li isso, né? Mas lendo aqui um trechinho que eu peguei, foi em 2003, isso quando os pesquisadores da Universidade de Bradford, na Inglaterra, estavam estudando eram vírus gigantes que eles apelidaram de mimivírus, que eles atacavam amebas. Daí eles isolaram essas colônias de mimivírus que atacavam amebas, né? Eles pegaram as amebas infectadas, isolaram num ambiente lá, tipo em torres de resfriamento, e quando lançou um microscópio, assim, vamos dizer, eletrônico um pouco mais eficiente, eles descobriram que os vírus, esses mimivírus, estavam sendo atacados por vírus menores ainda. Esses vírus que atacavam as amebas foram apelidados de mamavírus, e os que estavam atacando esses vírus foram apelidados de mimivírus, né? Daí, veio também o outro, vamos dizer, o codinome deles, que é os Sputniks, sabe? Porque eles são constituintes eles são constituintes de outros vírus, né? E eu tava lendo sobre eles que eles não vão cancelar, eles não matam o vírus, mas eles impedem que o vírus se reproduza, sabe? Sim. Tá, os Sputnik seriam os vírus menores que atacam esses vírus gigantes, entre aspas, né? Sim. Então, é um tipo específico de vírus que sofre esse tipo de ataque, que é mais vulnerável, né? Poderia ser questionado a sua existência como ser vivo por ser parasitado. Sim. Legal. Uhum. No artigo lá que eu enviei, eles até falavam a seguinte questão, que, na verdade, um dos motivos para tu ser considerado como um ser que tem vida seria, tipo, a questão do metabolismo, a questão de ser parasitado, né? E outros fatores lá que eles citaram, mas agora eu não me lembro. Só que daí eles falaram a questão que o vírus pode ser, sim, parasitado, só que isso, por ele ser parasitado, não considera o como vida, por causa que vão se dizer, tipo, de 7 fatores ele só teria um, entende? Tipo, a maioria dos outros fatores ainda se continua contra ele não tem o metabolismo, ele depende de outra célula, sabe? Sim, sim. Existe ainda essa possibilidade, né, de revisão frente a essas características aí.
Sim. E existe ainda a questão de que não foi encontrado nenhum vírus que seja capaz de se reproduzir fora de uma célula. Mas isso não quer dizer que ele não exista, né? Pode ser que ele apenas não tenha sido encontrado. E também, com todas as mutações que os vírus sofrem, quem sabe no futuro ainda exista um vírus que seja capaz de se reproduzir e ser classificado como vida, né? Mas no momento ainda faltam muitas características para que ele possa ser classificado. Sim. Bem interessante essa parte aí. Legal. Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado mesmo. Valeu, Otávio. Tá? Falou. Então Obrigada, a gente começa só justificando por que a gente coloca entre aspas o termo morte viral, né? Porque morte é atribuído a um ser vivo e vírus ainda não são considerados seres vivos. Um outro artigo que alguém me passou, não lembro exatamente quem, né? Falava da desinfecção do coronavírus em laboratórios de histopatologia, né? Coincidentemente, é o laboratório onde a minha esposa trabalha. Eu até perguntei para ela se eles usavam isso tudo lá. Ela falou só uma das coisas, quaternário de amônia, eu acho que eles usam no dela. Mas então, ele só dá um indicativo, esse artigo, de quais são as possibilidades de desinfecção. Então, no próximo slide, eu acho que eu coloco ali mais destacado quais são elas. Tá? Aqui diz que, para fazer isso, então, álcool, etanol é utilizado nas superfícies, né, para desinfectar de micro-organismos patógenos, 0,1% de hipoclorito de sódio, 62 a 71% de etanol, ou 0,5% de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? São os principais solventes, substâncias usadas para desinfectar superfícies, objetos inanimados. Mas para isso tem que respeitar um tempo, né? A gente, às vezes, foca apenas numa substância ou em algum mecanismo, algo que seja utilizado contra, mas esquece que tem que respeitar o tempo que leva para isso acontecer, né? Nesse caso é 1 minuto. E também ali tem mais 2 substâncias, pode passar para o próximo slide, acho que fica mais claro. Que ali tem todas que são citadas nesse artigo, além do etanol de 60% a 70% em solução de água, o hipoclorito de sódio a 0,1 e o peróxido de hidrogênio a 0,5% por 1 minuto, aí o dicluconato de clorexidina, Clorexidina. Não é? De gluconato de clorexidina. 0,02%. É clorexidina, né? Na verdade, a clorexidina é um antisséptico que a gente compra na farmácia, que a gente usa. Antigamente, a gente usava mertiolate, que era mertiolate mesmo, agora, que tinha mercúrio e tal. Agora, quando tu compra mertiolate, é clorexidina. É um antisséptico bem potente. Uhum. E aquele outro, benzalconium chloride. Cloreto de benzalcônio. Cloreto de benzalcônio eu não conheço também. Mas ali ele já cita uma outra, né, que está sendo bastante debatida e desenvolvida, que é a radiação ultravioleta, ali utilizada em culturas por cerca de 1 hora, 60 minutos. Também no caso de tecidos possivelmente infectados, eles podem ser preservados em formalina por 24 horas, ou glutaraldeída, eu não sei se é isso, por 1 a 2. Glutaraldeída, 24 a 48 horas. E no processamento de tecidos, simplesmente aquecer ele a diferentes temperaturas. Então, ali tem algumas temperaturas que podem ser usadas, né? Quanto menor a temperatura, mais tempo é necessário para desinfectar. A 56 graus precisa 1h30, se aumentar a 67 graus, 1 hora, 75 graus, meia hora. Então, o simples fato de estar num ambiente a uma temperatura elevada é capaz de inativar os possíveis vírus nesses tecidos. Depois a gente vai voltar. Mas olha o tempo necessário, né? Porque tem muita gente que não, é só aquecer, ou no calor o vírus não se reproduz, não se espalha porque ele morre. Tomar chimarrão não tem problema porque não vai sobreviver.
né? Mas não sei se vocês viram que saíram algumas reportagens faz uma semana ou duas de pessoas que se contaminaram tomando chimarrão com os vizinhos. Né? Numa roda de chimarrão, 5 ou 6 contaminados, porque uma pessoa estava com o diagnóstico, precisava ficar por 14 dias em casa, estava se sentindo bem, né? Não estava com sintomas muito graves, e resolveu sair, e como se não bastasse, foi tomar chimarrão com os vizinhos. E infectou toda a família dos vizinhos, né? Então, como o Guilherme tinha falado antes, né? Não é só a questão de usar o álcool ou de usar o calor, tem um determinado tempo, e também tem a questão de que tem alguns desses compostos que têm uma atividade residual, outros não. Por exemplo, se tu passa álcool numa superfície, ou se tu passa álcool na mão, e daqui 1 minuto tu tocar num local contaminado, tu contaminou a tua mão. O álcool que tu passou já perdeu o efeito, ele foi eficaz contra o que tinha na tua mão, tu passou na mão ali, tá? Ok, o vírus que tinha ali morreu, mas aí tu foi lá e tocou numa coisa contaminada, esse álcool já não tem mais efeito. O efeito do álcool o álcool não tem efeito residual, né? Assim como a radiação ultravioleta também não tem efeito residual. Ela vai ter um efeito no momento, a radiação tem que ficar sendo utilizada por um longo período de tempo, né? Quando eu trabalhava com cultura de células, a gente esterilizava toda a sala com uma lâmpada ultravioleta, antes de começar a trabalhar. Claro que a nossa questão era muito mais bacteriana e fúngica do que vírus, né? Mas no momento em que desliga a lâmpada, se leva alguma coisa contaminada para dentro desse local, o vírus, ou enfim, o que for levado lá para dentro, vai sobreviver. Então, também não tem efeito residual. Tá. Bom, eu espero depois dar tempo ainda da gente falar sobre essa questão aí de temperaturas, porque isso também traz questionamentos, né? O que pode acontecer com essas temperaturas na estrutura do vírus para inativar eles. Pode passar ali, Ana. Não sei se alguém quer comentar sobre essa discussão, vocês podem ficar à vontade aí para abrir o microfone, tá? Pode interromper. Aí eu aproveitei para pegar aqui algumas postagens, né, que a Vicky compartilhou com a gente do projeto Alô, Alô Humano. Aliás, parabéns a todos que participam desse projeto aí, muito interessante, de divulgação científica, né? Muito legal. E aí, as formas mais conhecidas, então, de desinfecção, desde lá do início da pandemia que se fala, uma das duas principais é o sabão, né? Simplesmente. Por que o sabão protege? Por que ele desinfeta? Tem a ver com a propriedade surfactante, né? Do que é composto o sabão e do que é composto a membrana do vírus. Se alguém quiser comentar com maior propriedade, por favor, me interrompa, né? Eu sou da física e isso daqui eu sei, mas superficialmente. Então, eu acho que todos os sabões se baseiam nessa propriedade de ter moléculas com uma parte hidrofílica, né, que é aderente à água, que tem mais afinidade com a água, e uma parte hidrofóbica, que repele a água e tem afinidade com gorduras, por exemplo. Então, é por isso que o sabão funciona bem para limpar gorduras. A gente utiliza como detergente, porque ele envolve as moléculas de gordura por causa dessa característica da parte hidrofóbica, né, que é afim com as gorduras. Então, essa característica dos surfactantes, dos sabões, ele é útil também para retirar, então, a membrana lipídica, envolver essa membrana lipídica que tem os vírus. Não sei se todos os vírus são feitos assim, né? Vocês podem me ajudar. Só os coronavírus que necessariamente tem essa membrana, ou a maioria dos vírus tem membrana lipídica? Varia um pouco a composição, mas basicamente a maioria deles tem uma membrana lipídica muito semelhante
não igual, né, mas tem algumas semelhanças com as membranas das células vivas, né, das células, não precisa dizer células vivas, porque se célula é viva. Enfim, né, tem uma semelhança bem grande, então tem essa região, tanto no sabão quanto na membrana do vírus, tem essa região mais hidrofóbica, essa região mais hidrofílica, né? Então, basicamente, todos os vírus têm essa cápsula lipídica envolta por proteínas que vão ser capazes de se ligar ou ter outras funções no vírus. Se ligar às células ou algumas outras funções, mas basicamente todos têm. Então a gente pode pensar em usar sabão para desinfectar contra qualquer vírus. O sabão é o vírus da gripe e os outros vírus que a gente... Com certeza, com certeza. Tanto que se a gente for parar para pensar na questão de não só saneamento básico, mas a questão de hábitos de higiene, né? A gente consegue fazer uma segregação de locais que têm uma maior contaminação, não só pelo vírus do coronavírus, mas outros vírus, bactérias, enfim, que têm um alto nível de desenvolvimento de doenças, porque as pessoas têm hábitos de higiene muito piores do que os locais das pessoas que têm hábitos de higiene melhores, né? Principalmente lavar a mão, lavar a louça muito bem, enfim, lavar a mão antes de se alimentar, antes de fazer os alimentos. Então, o sabão é uma arma muito barata e muito eficaz contra bactérias, vírus, fungos. Realmente é muito eficaz. Eu confesso que eu não consegui ir atrás dessa parte aqui, né, para entender, além, né, das coisas que são normalmente ditas sobre lavar as mãos com sabão para desinfectar. Então, eu tenho algumas dúvidas que sempre passam pela minha cabeça quando eu vou lá lavar as mãos, quando chego em casa. A primeira é a própria água, o ato da gente lavar, o próprio ato de lavar com água, poderia não combater o vírus, não matar ou inativar os vírus, mas ele, de certa maneira, ajuda a limpar, né? Com certeza, porque principalmente vai estar passando a água e talvez tu vai esfregar a mão só com a água, só essa fricção já faz com que muitas bactérias, vírus e, enfim, o que tiver de contaminantes na tua mão vai embora, né? Mas claro que para garantir a desativação, tu vai precisar de algum composto que quebre essas moléculas, essas bactérias, enfim, né? Então, e esses vírus, no caso. Então, mas tem uma... Pode falar, Gabi. Desculpa, é que o que eu ia falar, só que eles acabam sendo arrastados, né, pela água, eles não são destruídos, então, não, é uma forma, claro, de se livrar deles, né, mas eles não vão... sobrevivem no ambiente, é isso. Eles vão junto com a água e sobrevivem por um tempo. Por algum período eles podem sobreviver, dependendo das condições. Tá, eu já li que foram detectados vírus em esgoto, né? Então... foi detectado, isso. Só daí a questão do esgoto, talvez até a Gabi possa nos ajudar mais, porque eu também não li muito sobre isso, mas eu fiquei me perguntando, foi detectado o material genético do coronavírus no esgoto, mas será que esse vírus é viável no sentido de que ele é contaminante ou não? Só tem o material genético do vírus que já foi destruído. Essa é a questão. Pois é, eu não sei. O que eu vi, e as gurias também que participam do projeto, a gente leu alguns artigos, e em vários falam que, não sei se vocês já sabem também, né? Vou dar uma informação repetitiva, mas existem receptores para o vírus, não só no pulmão, né? No intestino também a gente tem receptores para o vírus. Então, é uma forma de entrada no intestino também. Por isso que tem essa questão de encontrar né, material genético do vírus no esgoto. Eu só não sei se as gurias. A Júlia pesquisa muito, não sei se ela leu alguma coisa sobre, mas eu não sei dizer para você se ele chega a ser viável ou não, né? Certo.
Se a Júlia quiser complementar, fica à vontade. A outra dúvida que eu tinha aqui em relação a isso é que em nenhum lugar eu lembro de ter lido, tipo, que a gente tem que ficar com as mãos ensaboadas por alguns segundos, né? Porque a gente está acostumado a lavar com pressa e simplesmente passar o sabão e enxaguar. Mas o tempo, enfim, não se tem, não se fala sobre o tempo, mas se a gente for parar para ver um vídeo de uma indicação de como se deve lavar a mão, a gente fica um bom tempo ensaboado, porque lava, não sei, eu não tô vendo vocês, tá, mas eu acho que vocês me veem. Sim. Então, lava a mão, lava assim, aí é importante fazer assim, entre os dedos, com as duas mãos, lavar os polegares e depois lavar o pulso. E todo esse tempo que vai ficar fazendo isso, com certeza já deu tempo pro sabão agir. Eu não sei se vocês já viram, eu vi um vídeo muito legal, que era um cara que tava com uma tinta preta. Ele passa a tinta preta na mão como se fosse o sabão. E ele começa a mostrar como que a tinta preta se espalha na mão e quais os movimentos que ele tinha que fazer para que essa tinta preta, que seria o sabão, se espalhasse por toda a mão. E realmente, só fazendo isso que a gente está acostumado a fazer, assim, de esfregar a mão, não espalha na mão inteira. Ficam regiões da mão sem a tinta. Então, ele só conseguiu espalhar em toda a mão, lavando assim normal, depois fazendo todos esses outros movimentos que eu mostrei. Então, para fazer tudo isso, tu levaria o quê? No mínimo 30, 40 segundos, 1 minuto? Né? Eu acho que já seria suficiente. Claro que também, quando tu lava a mão só assim, né? Tu tá lavando a mão só assim, tu tá fazendo a fricção e o vírus tá indo embora com o sabão. Então, o vírus vai permanecer em contato com o sabão ali na água que tá saindo e vai acabar sendo inativado. É que eu acho que a maioria das vezes, a maioria das pessoas, quando lavam as mãos, não lavam usando fazendo todo esse procedimento que leva mais de meio minuto. E e usa ainda a quantidade certa de sabão também, economiza sabão, né? Usa o mínimo possível, sei lá, tem todas essas questões. E ainda tem muita gente que pensa assim, eu não me lembro quem que tava comigo, foi logo no início, eu acho que foi minha sogra, a gente tava na pracinha com o Bernardo ali, nem tinha começado a história da quarentena ainda, e aí a gente voltou da praça e ela foi lavar a louça. E aí, depois, eu sei o que eu disse, tá, mas lava a mão para pegar o Bernardo. Mas eu lavei a louça. Não, lavar a louça não faz com que a tua mão fique limpa, porque tu não fez todo esse processo, né? Tem só algumas regiões que entraram em contato com o sabão, outras não. Então, tem toda essa questão que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Tipo, eu já botei na água, já tá lavado. Mas não é bem assim. A gente acabou aprendendo ou sendo informado disso lá no início da pandemia, né? Mas em nenhum momento eu lembro de alguém falar sobre essa questão de que tem que ficar com a mão ensaboada um tempo, né? Não é instantâneo, eu acho. E aí... Do tempo eu também nunca li nada. E o mesmo acho que vale pro álcool gel, talvez essa dúvida, que é o próximo slide, se não me engano. Eu não sei se vocês assistem muitos jornais, enfim, comuns, assim, mas eles comentam em alguns casos que tem que ficar 20 segundos esfregando as mãos. Então, no mínimo 20 segundos. E aí, isso, então, seria mais efetivo, né, do que, enfim... Eu também pensando na questão do álcool. Tu vai espalhar o álcool na mão e a tua mão vai ficar com o álcool por um período, mesmo que tu não fique esfregando. Vai levar um tempo para esse álcool evaporar. Sim, o álcool gel normalmente, ainda mais tem uns que parece meio gorduroso até, né? Tu sente ele... Porque tem um gel, para fazer o gel, né? Tem o carbopol e também se usa glicerina para não ressecar tanto as mãos, então... Entendo. Eu confesso que eu não gosto do álcool gel. Eu tenho álcool líquido 70 em casa e quando eu consigo sair com o álcool líquido, eu saio com o álcool líquido para passar o álcool líquido. Mas não é tão seguro, né? Não dá para ir com álcool líquido. Não é tão seguro, não é tão indicado, principalmente por causa da questão da segurança, mas funciona, né? Sim. Mas ele evapora um pouco mais rápido. Sim. Mas eu imagino que também tem essa questão, né? Quanto tempo ele tem que estar em contato com as mãos para garantir essa inatividade.
E aí a questão de ser gel talvez garanta mais tempo esse contato do álcool. Mais tempo. Pode Isso ser. é uma coisa a ser considerada. Eu já vi especialistas falando, inclusive, sobre isso, que o álcool gel é mais indicado para, enfim, limpeza, justamente porque ele permite um maior tempo de contato com a superfície que ele está agindo, seja a mão, seja qualquer coisa, porque o líquido ele vai ter um tempo muito mais rápido de evaporação do que o gel, né? O gel acaba mantendo ali. Mas, enfim, eu não sei se existe alguma pesquisa em relação a isso, mas já vi especialistas falando sobre isso na TV. Uhum. Deve ter alguma coisa já de pesquisa, com certeza. Uma É tão outra simples. Sim, uma outra dúvida que eu tenho em relação ao álcool aqui, né, que está indicada nesse slide, porque eu lembro de ler que a água, né, por que a concentração ideal é 70%? Porque eu li que precisa um pouquinho de água, precisa de um pouquinho de moléculas de água para o álcool poder entrar em contato com a célula infectada ou com os vírus. De alguma forma, as moléculas de água intermediariam o processo, o contato das moléculas de álcool com o vírus. Mas o que para mim faz mais sentido é que ele, por ser volátil, não vai ter tempo suficiente para fazer todo o processo de desinfecção. Tem a questão do tempo também, né? Que se for um álcool mais puro, ele vai ficar menos tempo em contato com a superfície. E na questão, por exemplo, bacteriana, a questão da água é importante porque o álcool acaba dissolvendo a camada lipídica externa da bactéria, permitindo com que a água que está presente ali entre na célula bacteriana e faça com que ela rompa. De tanta água que entrou, a célula vai romper. Agora, na questão do vírus, fiquei na dúvida. Opa, passei sem querer. O modo de ação do álcool, ele é semelhante ao do sabão, porque ele vai agir sobre a membrana do vírus? Sim, sobre a membrana. Sim. Só essa questão aí que fica um pouco difícil de entender, né? Se é só pela volatilidade do álcool mais concentrado, que não é indicado, ou se a água presente, ela tem algum... Não, a água é essencial, isso eu tenho certeza absoluta. Tá? Independente de ser vírus ou bactéria, a água é essencial. Então, só que tem que estar numa concentração específica, né? Como ali na postagem que as gurias fizeram, entre 62 e 70. Porque se for muita água, vai ter pouco álcool para exercer o efeito sobre a membrana isso faz sentido, lipídica, né? Agora, se for Mas se for só álcool, também a água que é necessária para romper a célula também vai estar ausente, e a questão da volatilidade, né? Certo. Tá. Eu lembro que quando eu fiz microbiologia, inclusive para quem vai fazer, caiu uma questão numa prova sobre isso. E é justamente da porcentagem do álcool que é usado para esterilização. E realmente, na cadeira, a Fran falava isso, que muita gente acaba no laboratório falando não, tu tá ali corriqueiramente, às vezes tem um álcool 96, um álcool 70, e aí tu pensa, vou pegar o 96 para esterilizar a bancada, porque com certeza, né? E aí acaba não esterilizando, talvez até esterilize um pouco, não sei, mas não totalmente. Não vai ser tão eficaz. Justamente porque ele tem essa volatilidade maior. Então, na microbiologia é uma coisa muito importante isso da porcentagem do álcool e de ser álcool 70. Sim. Olha lá. Uhum. Já tem uma motivação para quem não assistiu aí, não está assistindo ao vivo, assistir depois, né? Vamos dizer que tem dicas de prova. Questão de prova. Uma outra forma que está sendo bastante falada de destruir ou inativar os vírus são radiação ultravioleta. Aqui nesse exemplo tem um robô que é capaz de limpar áreas hospitalares, e no próximo slide tem alguns outros exemplos.
já sendo usados aqui no Brasil, inclusive, pelo que eu lembro, né, uma cabine de luz ultravioleta para desinfectar as compras. Então, o cliente ele coloca o carrinho de supermercado com as suas compras dentro ali daquela cabine, fica por uns 30 segundos e diz que elimina 99% de vírus e bactérias na superfície. Pois é. Aí eu fico me perguntando, né? 30 segundos vai ser suficiente para eliminar tudo? Provavelmente não. Pois é, eu acho que é pensando na condição ideal, né? Porque tem áreas de sombra ali que tu não pode garantir isso. Sim, aonde a luz ultravioleta não toca, não tem morte viral e bacteriana. Na área de sombra. Isso é fato, né? Até é uma das aulas que eu fiz na minha microbiologia na faculdade, uma das primeiras aulas era pegar uma placa de vidro, uma placa de Petri, com uma colônia bacteriana. Botar ela dentro de um fluxo que tinha uma luz ultravioleta e tapar meia placa com o vidro e a outra meia placa que não tem o vidro ficava recebendo a luz ultravioleta diretamente. Na metade da placa em que o vidro estava, as bactérias não morreram, as colônias bacterianas permaneceram ali. Sim. Só morreu na metade da placa que recebeu a luz UV direto. E não foi por 30 segundos. Uhum. Porque o que a luz ultravioleta faz... Não, é que tem o seguinte, né? Tem o aspecto de intensidade, a potência das lâmpadas, né? Que afeta esse tempo. A intensidade, durante um certo tempo, vai transferir uma quantidade de energia suficiente para desinfetar. Geralmente é para causar danos ao DNA. Então, essa questão, muitas vezes, ela é totalmente ignorada quando se fala de equipamentos assim mais caseiros, mais portáteis de desinfecção, porque não tem, muitas vezes, nem especificação na embalagem de quanto tempo, qual é a potência, qual é a área capaz de desinfectar num certo tempo. Então, são várias questões importantes. Até aquele artigo que eu tinha mandado, acho que o link era da NCBI, ele... Ah, tá, sim, ele comenta sobre o comprimento de onda que precisa, né, enfim, estar sendo irradiado, não sei se é essa palavra, sobre ali a superfície para que realmente consiga afetar o vírus, né? E uma questão que passa pela minha cabeça é, tipo, a luz ultravioleta, ela é uma questão até que tu trata em epigenética, né, prof? Enfim, a questão dos danos no DNA depois. Mas esses danos no DNA, eles podem vir a ser benéficos para o vírus, tipo, de alguma forma tornar ele mais agressivo ao invés de destruir ele? Não, porque as mutações não são de alteração de bases. As mutações que a luz ultravioleta causa são dímeros de timina e citosina. Timina, citosina, timina ou citosina, citosina, né? Na grande maioria das vezes, só de timina. Então, tu vai acabar alterando a estrutura do DNA, mas não modificando as bases. Tu desestabiliza a fita, porque ao invés de tu ter as bases ligadas de uma fita com a outra, as timinas da mesma fita vão acabar se ligando assim. Então, essa ligação que tinha aqui se quebrou. Então, tu desestabiliza a fita dessa forma, não inserindo outras bases que poderiam fazer com que esse vírus ou essa bactéria tivesse uma mutação que tornasse ela mais forte. Sim, entendi. Não lembrava. É só na questão de desestabilizar a fita e aí o micro-organismo não consegue mais se proliferar. No caso do vírus também, né? No momento, ele não vai ter essa capacidade de, no momento que ele infectar uma célula de se reproduzir. Só para citar aqui outros exemplos que eu já recebi, talvez vocês tenham recebido ou visto na internet, que isso daí está cada vez mais se popularizando. Em São Paulo, eu sei que eles têm usado rodos de ultravioleta para limpar o chão de hospitais, né, que seria uma proposta parecida com essa do robô que aparece ali, usado em hospitais lá acho que do Reino Unido, não sei. E eu também já vi equipamentos portáteis, eu acho que vocês
devem ter visto para limpeza ou desinfecção de máscaras e aparelho celular. Agora está saindo para tudo, né? Desinfecção de tudo que... Sim, tem a venda na internet para a gente comprar Mercado para Livre, desinfectar Facebook, nossas casas. Sim. Nessa que a gente tem que ter enfim, sabe, entender que nós não vivemos em ambientes assépticos e que viver em ambientes assépticos não é bom para ninguém, né? Isso para um adulto não vai fazer muita diferença. Se agora eu começar a esterilizar minha casa e viver numa casa totalmente esterilizada, não vai fazer diferença para mim, porque eu já tive contato com milhões de patógenos, milhares, milhões de patógenos durante toda a minha vida. Mas agora, se tu cria uma criança num ambiente em que tu esteriliza toda a casa com luz ultravioleta, isso não vai ser bom para essa criança. Porque essa criança precisa ter contato com os diversos tipos de micro-organismos presentes no ambiente para começar a desenvolver sua imunidade. Nossa, a questão eu nunca tinha parado para pensar. Porque a gente pensa assim, tá, eu vou eliminar o coronavírus. Ok, mas eu não vou eliminar só o coronavírus. Eu vou eliminar praticamente todos os micro-organismos que estiverem presentes naquele ambiente, sendo eles maléficos ou não. E para uma criança que nasce completamente sem imunidade, só com a imunidade inata, que não tem imunidade por anticorpo ainda, para essa criança isso não vai ser bom, isso vai ser maléfico, porque essa criança precisa desenvolver a imunidade. Né? Claro que a gente não quer que essa criança entre em contato com patógenos graves como o coronavírus, Sim. Mas, né, tem que levar isso em consideração também, né? Tanto que se fala muito de que é bom para a criança ir brincar na terra, que é bom para a criança pegar pereba quando é criança. É bom, Sim. Porque ela vai estar desenvolvendo a imunidade. Se a gente colocar um indivíduo viver num ambiente totalmente asséptico, não é bom. Claro, né, gente, uma outra questão é o hospital, né? Nós estamos falando de uma situação bem específica, assim, de vamos esterilizar as salas dos hospitais com UV. Ótimo, né? Porque ali tem uma grande quantidade de patógenos, de micro-organismos patogênicos circulando. Sim. Então, ok. E pessoas né? que estão debilitadas, né? Que precisam cuidar naquele momento. Alguma questão especial de saúde, ok. Mas para a vida, isso não é bom. Certo. O Eduardo comentou ali, concordando, que gera crianças com várias doenças com ambiente esterilizado. Exato. Pode passar o próximo slide, que aí eu vou só mostrar para aqueles que não têm ainda conhecimento, familiaridade, né? Esse é o espectro eletromagnético. A gente está falando aqui de ultravioleta, é uma radiação específica dentro de um espectro amplo que vai desde as ondas de rádio até os raios X, raios gama de alta energia. Então, ultravioleta é uma faixa muito específica ali, que tem comprimentos de onda que são de tamanhos comparáveis ao tamanho das moléculas. Então, ali, se vocês olharem mais para cima, tem ali figuras para ilustrar qual que seria o tamanho dessa radiação, dos comprimentos de onda dessa radiação, e o tipo de, embaixo ali, lâmpadas fluorescentes, né, elas geram esse tipo de radiação, só que as lâmpadas que a gente conhece, que a gente usa em casa, elas têm um filtro, porque essa radiação, ela não é tão amigável, né, ela já está dentro do espectro de radiação ionizante, que pode ser nociva para a nossa saúde, e por isso não é bom a gente ficar totalmente em contato com ela. Pode passar para o próximo. Aquela matéria, ela já comenta, né, que a faixa do ultravioleta, que eu estou colocando apenas a faixa do ultravioleta próximo. Então, a luz visível, que é a que a gente enxerga, ela está bem próxima do ultravioleta, né? Quando a gente diminui o comprimento de onda e aumenta a energia além do violeta, a gente tem as regiões do VA, o VB e o VC. Então, para aqueles que lembram, né, quando a gente usa protetor solar, os filtros solares, eles têm essa indicação de proteção contra o VA e o VB, se não me engano, porque são a principal faixa de radiação que chega até a superfície. Se vocês olharem ali para a figura da esquerda, grande parte do UVC, a radiação ultravioleta entre 200 e 290 nanômetros aproximadamente, ela é bloqueada pela nossa atmosfera, pela camada de ozônio, não chega até a superfície,
então a gente não precisa se proteger tanto. Mas o VB e o VA, que podem causar queimaduras, envelhecimento da pele, ou até câncer, melanoma, eles já chegam até a superfície e a gente precisa, então, se proteger se tiver muito tempo em contato com elas, né? Elas são radiações ionizantes. Então, é importante saber a distinção entre essas faixas aqui, o VA, o VB e o VC, né? A de menor energia é o VA, que agride menos, então, o nosso corpo, nossa pele, depois o VB e, por último, o VC. Pode passar o próximo. E essa radiação UVC é exatamente a faixa que é capaz de nos proteger contra os vírus e outros micro-organismos, porque é a parte da radiação ultravioleta que coincide com o espectro de absorção de ácidos nucleicos. A Ana já comentou ali sobre a formação de dímeros de timina, né? Aqui eu coloquei um slide para ilustrar isso também, né? O potencial germicida da radiação ultravioleta, ele está bem concentrado na região do espectro correspondente à ultravioleta C, que é de 200 a 280 nanômetros aproximadamente. Porque o pico de absorção é entre 260 e 265 nanômetros, dentro desta faixa. Então, deixa eu ver aqui. Esse artigo aqui que foi indicado pela Gabi, se não me engano, ele fala da sensibilidade que o vírus teria à radiação ultravioleta do Sol. Então, ali eu já mostrei naquela figurinha antes que a região do ultravioleta C, ela é quase totalmente bloqueada pela camada de ozônio. Então, ela não chega até nós. Se a gente quiser utilizar a radiação solar como forma de ultravioleta para desinfectar objetos, superfícies, não vai ser eficiente porque a maior parte já foi filtrada, não chega até a gente. Então, a luz do sol não é uma alternativa. E aqui eu faço um comentário, porque eu estou acostumado, né? Talvez muitas pessoas estejam acostumadas a colocar no sol coisas para desinfectar ou para, sei lá... Tirar o mofo? Tirar o mofo, ou coisas parecidas. Eu tenho tido o hábito de colocar as máscaras que eu uso no sol, aproveitar o sol ali ao redor do meio-dia para secar as máscaras. Pode ser que ajude, mas esse artigo aqui ele está demonstrando para a gente que ele não vai desinfectar por causa da radiação ultravioleta. Pode ser que desinfecte porque esquenta bastante, porque na verdade, eu li alguma coisa, eu não vou saber dizer para vocês a fonte, faz algum tempo que eu li, que botar no sol poderia talvez ser pior, por exemplo, eu tenho um casaco com mofo, tá? E eu vou botar esse casaco no sol. Vai chegar que temperatura ali no sol? 35, 37 graus, 40? Dependendo do fungo que tiver ali, ele vai ficar feliz da vida com esse calor e vai se reproduzir mais ainda. Pois é. Né? Então, tem essa questão da temperatura ótima para os micro-organismos se desenvolverem, e muitos deles a temperatura ótima vai ser alcançada quando a gente colocar no sol. Né? Então, tem essa questão também de que, claro, tu lavou a tua máscara e tu tá colocando no sol. É diferente? Uhum. Né? Quando a gente lava a roupa e põe no sol, não é essa questão, é a questão de, eu tenho um casaco com um mofo e eu vou tirar ele do guarda-roupa e vou botar no sol. Vai sair um pouco do cheiro, porque, né, vai acabar saindo, óbvio, porque o calor vai fazer com que os aromas, que muitas vezes são moléculas voláteis, saiam com o calor, né? Mas dependendo do micro-organismo que tiver nessa roupa, ou no que tu colocar no sol, talvez ele até goste e se prolifere um pouquinho mais. Pois é. Claro que se a gente for parar para pensar na prática, colocar no sol, parece que funciona. Uhum. Né? Mas a gente faz isso pensando que é uma medida de proteção a mais, né? Colocar no sol. Mas sim. Aqui a gente está vendo que não tem tanta eficácia. Não tem essa capacidade germicida. Tá, e ele ainda comenta ali que aquecer a uma temperatura de no mínimo 60 graus pode ser mais efetivo, então, mais eficiente para inativar o coronavírus.
Guilherme, eu não cheguei a olhar o artigo. Eles falam sobre o tempo necessário para da luz ultravioleta? Acho que sim. Passa para o próximo ali. Eu não lembro se nesse artigo Eu eu vi. só vou contribuir porque eu tinha deixado esse artigo lá no grupo, mas para trazer a questão sobre não é tipo a desinformação sobre o sol em relação ao coronavírus, porque muito se pensava que quando chegasse aqui no Brasil, né, a pandemia, enfim, o surto, ia ser mais leve ou ia ser menos grave, porque a gente estava no verão e tudo mais, temperaturas altas, e isso não aconteceu, né? E, inclusive, no hemisfério norte, que agora vai começar o verão, eles ainda pensam nisso, claro que, enfim. Mas era mais para trazer essa questão. Inclusive, eu achei como se fosse um comunicado da Academia Americana de Dermatologia. Eu não sei quando que eles publicaram, foi dia 24 de abril. Eles publicaram isso falando que a luz ultravioleta do sol ela não vai ter efeito nenhum sobre o coronavírus, né? A luz ultravioleta que chega até a gente, e que, enfim, era mais um comunicado dizendo para as pessoas sigam usando protetor solar, não saiam, não se exponham ao sol mais do que, enfim, o preciso ali para a vitamina D, e é isso, porque acredito que começou, né, o espalhamento de fake news e tal, acabou fazendo com que as pessoas, enfim, se exponham mais ao sol. Se expusessem mais ao sol. Isso, por causa dessa questão. E tem também toda a questão da vitamina D, né, porque saíram algumas fake news também dizendo que comer alimentos que contém vitamina D e ir para o sol seria uma forma de proteção contra o coronavírus. E aí, isso vem em conjunto, né? Porque daí a pessoa acaba se expondo mais ao sol, enfim. E aí tem todo o risco de câncer de pele, que é uma das coisas que, principalmente aqui no sul, né? É muito grave. Muita gente tem câncer de pele aqui no sul, porque a gente tem um buraco em cima do estado, um buraco na camada de ozônio em cima do estado. Enfim, só queria trazer essa questão mesmo, que É bem interessante isso que tu falou, Gabi, porque saíram uns estudos no início dizendo que as pessoas que tinham a forma mais grave do coronavírus tinham uma redução, uma baixa quantidade de vitamina D. Mas se a gente for parar para pensar que, no geral, idosos têm uma redução da vitamina D, a gente não pode associar o coronavírus, porque os idosos são os que têm, no geral, a forma mais grave, né? Então, não tem como fazer essa associação. Sim. E outra também, a questão de que aqui no Brasil, claro que não é a única questão a ser avaliada, mas os locais em que o surto está pior são locais em que as temperaturas são maiores. Lá no norte. pois é, no Nordeste. Aqui. Eu estava me Exato. perguntando se tinha a ver com a umidade também. Eu ia dizer, tem outras características para serem avaliadas, né? Toda a questão climática, não só a temperatura, e a questão de saneamento básico e hábitos de higiene também, né? Sim. Tem toda essa questão. Esse slide aqui que eu trouxe foi para ilustrar aquilo que a Ana já tinha comentado sobre o mecanismo por trás da inativação dos vírus, né? A absorção dessa radiação na faixa do ultravioleta C pelas bases nucleicas, principalmente da timina, que causa a inativação das fitas de dupla hélice, tanto do DNA quanto do RNA, formando esses dímeros de timina. Tu pode falar melhor que eu sobre isso, né, Ana? A gente tem, aqui, como eu tinha falado para a Gabi, né, a gente tem a ligação das bases numa fita com a base de uma fita com a base da outra fita do DNA, né? E aí, quando ocorre a ação da luz ultravioleta, ocorre essa quebra dessa ligação, e timinas adjacentes, ou seja, timinas que estão
na mesma fita, vão fazer uma ligação entre si e deixar de se ligar com a base da outra fita, né? Ou pode ser timina com timina, ou timina com citosina, ou citosina com citosina. Os dímeros de timina são os mais comuns. E quando ocorre essa quebra, a fita, no momento da replicação do DNA, fazer uma nova fita de DNA para que essa célula possa se duplicar, ou no caso do vírus, para que essa fita do vírus possa ser duplicada para gerar uma nova partícula viral, as enzimas que fazem a leitura das bases não vão conseguir interpretar isso, e esse DNA, ou RNA, no caso do vírus, não vai conseguir se duplicar. É isso aí. Mesmo sendo fita simples, né, que muitas vezes tem vírus de RNA de fita simples, pode acontecer uma alteração, porque mesmo sendo fita simples, não tendo ligação base com base de fitas, existe um empilhamento das bases que vai manter a estrutura do RNA mesmo em fita simples, né, e a ultravioleta vai poder alterar esse empilhamento de bases também. No próximo slide tem um gráfico ali para mostrar o espectro de absorção, né? Só ilustrando ali na região de 200 a 300 nanômetros. Então, ali os picos de absorção para cada uma das bases e a timina que forma esses dímeros. Então, está ali com o pico ao redor de 260 nanômetros. Então, apenas para ilustrar isso. Pode passar. Tá, e só para complementar, células que não podem se replicar, a dose necessária, muitas vezes, para inativar é muito menor do que para matar os patógenos. Então, a luz UV ela pode ser eficiente, porque numa dose muito mais baixa que é necessária para matar, ela simplesmente impede que os micro-organismos se repliquem. É só para justificar a eficácia dessa fonte, essa forma de inativar vírus, que está sendo bastante estudada agora, né, pesquisada por causa do coronavírus. Pode passar. Aí tem algumas outras formas mais comuns, né, de desinfecção, como usar água sanitária. Ali eu achei interessante que foi colocado as equações, as reações químicas que geram as substâncias mais que são as realmente úteis para desinfectar. Eu imagino que elas também atuem na membrana do vírus, né, o NaClO, que é o hipoclorito de sódio, e o HClO, que é o que é gerado depois da primeira reação. O que acontece no caso da água sanitária é que a partir dessas reações, aqui eu estou mostrando com o ponteirinho vermelho, ocorre a formação de radicais livres, que são compostos químicos altamente instáveis, que têm um elétron desemparelhado na última camada. E um elétron desemparelhado, ele é ávido por se ligar em alguém. E esse elétron desemparelhado vai acabar se ligando em proteínas da superfície viral e nos lipídios da superfície viral. Vai acabar gerando oxidação desses compostos, né? Vai carbonilar proteínas, nesse caso vai causar basicamente peroxidação, né? Porque a gente tem a formação do OH- aqui, né? O radical OH, que vai acabar depois de várias reações gerando peróxidos que vão se ligar a esses compostos e vão desestabilizar essa membrana e vão fazer com que essa membrana desestabilizar no sentido de romper ligações entre as moléculas da membrana e vai acabar inativando o vírus porque, enfim, a membrana é essencial para a manutenção do vírus. Que bom que tu comentou isso, né? Porque eu não coloquei aqui nos slides, que ninguém tinha me passado a respeito, mas uma outra forma também de desinfecção é por ozônio. E eu acredito que o mecanismo seja bem semelhante, né? Porque o ozônio forma radicais livres. Radicais livres, exatamente. Exatamente. E as lâmpadas de ultravioleta, elas produzem esse ozônio, então elas conseguem agir por dois mecanismos ao mesmo tempo. O UV produz naturalmente o ozônio porque ele ioniza o oxigênio do ar.
Sim. Nunca tinha pensado nisso. Sim. E ali Sim, então a atuação... o Eduardo pergunta se é por isso que a gente deixa de molho por um tempo, que é o tempo da reação ocorrer ali, dos radicais livres conseguirem. Dos radicais livres Eu não sei, conseguirem fazer. tem Né? muita controvérsia em relação a isso, né? Ah, será que eu esfrego ou será que eu deixo de molho? Tipo, em relação à máscara, enfim, tudo que o Sim, que precisa esterilizar, né? E eu vi alguns especialistas falando, sempre na televisão, tá, gente? Então não sei se mas eram sim, especialistas, tá. que a questão de deixar de molho é só para o caso de tu não esfregar a máscara. Se tu, por exemplo, pegar, né, uma solução de água sanitária e esfregar a máscara, tu não precisa necessariamente deixar ela de molho por 30 minutos. Se tu pegar ali o sabão também e esfregar a máscara com sabão, Acelerando o processo que seria natural se tu deixasse de molho. isso, justamente, tu tá aumentando, né, enfim, não sei, o contato ali, e aí Mas aí o esfregar seria no sabão. pode ser também, pode ser, acho que sim, mas era essa questão de deixar de molho. Eu não sei se precisa deixar de molho, enfim. Na dúvida, passa sabão, esfrega, deixa de molho e depois passa com ferro. E depois deixar no sol. Na UV, sei Daí lá. põe no microscópio, a máscara tá cheia de furo e vão, já não pega mais nada. Pois era essa questão que aqui em casa ficou, né? Eu e minha mãe discutindo. Putz, mas se a gente deixar de molho por 30 minutos sempre a máscara, a gente vai detonar a máscara em, sei lá, muito pouco tempo usando. Então, era essa questão que o especialista estava falando. Ah, se tu for esfregar a máscara, não precisa deixar de molho em água sanitária, mas aí eu não sei, né? Olha, eu aqui em casa tenho lavado com sabonete líquido, porque é menos agressivo, né? Eu tenho esfregado sem fazer muita força, assim, eu passado o sabão nas duas superfícies da máscara, deixando um volume que forme bastante espuma, mas sem esfregar e agredir muito o tecido e sem usar nada de água sanitária também, por essa questão aí de detonar o tecido. E depois põe Pois no é, sol. Eu Não sei se eu vou pôr no sol mais. não tenho muita experiência com isso porque eu não tenho saído muito, então eu não tenho lavado muitas máscaras. Eu tô ficando em casa mesmo. Pois é que aqui em casa o meu pai e meu irmão seguem trabalhando, né? Então tem toda essa questão que Sim. a gente tem que manter. Aqui também o Gui segue trabalhando, mas ele acaba usando, enfim, no trabalho dele, né? Ele acaba usando máscara descartável. Aham. O pessoal que está aí participando pode dizer como é que lava suas máscaras. Pode escrever no chat. Falem aí, por favor. Dá uma dica aí melhor que a nossa. Pode passar, eu acho, Ana. Agora é contigo. Bom, gente, então a gente falou um pouco das formas de inativar o vírus, né? Antes dele infectar os organismos. E aí eu e o Guilherme ficamos na dúvida se a gente falava de medicamento ou não, porque, enfim, a pessoa já vai estar contaminada para ter que usar o medicamento, né? Mas aí a gente chegou à conclusão de que se existe um medicamento que até o momento poderia ser efetivo, né? Na verdade, não tem nada muito. Não tem nada 100% garantido de que vai funcionar, né? Mas, dentre todos os medicamentos que estão sendo testados, o Remdesivir é um antiviral que está sendo aprovado em caráter emergencial em vários países. O que significa essa aprovação em caráter emergencial? Que esse medicamento não passou por todas as etapas necessárias das fases clínicas, principalmente da fase clínica, para ser liberado para comércio. Então, este medicamento não está à venda nas farmácias em nenhum país, ele só pode ser utilizado no hospital em casos graves. Mas esse medicamento já foi aprovado em vários países, tá? Eu vou só falar aqui rapidinho para vocês, depois eu volto nos slides. Ele foi aprovado primeiro no FDA, já em maio, tá? Para uso emergencial em pacientes graves.
Depois ele foi aprovado pelo Reino Unido, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Índia, e o último que fez a aprovação foi Israel. Aqui no Brasil ainda não foi aprovado, tá? O laboratório que tem a patente do medicamento em vários países já fez. Eu coloquei até que foi um artigo que eu retirei do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que fala que esse laboratório já fez a solicitação de patente em várias tentativas, né? E ele ainda não foi aprovado aqui no Brasil. Mas só para confirmar uma coisa, Ana, esse daqui é aquele que saiu a notícia há alguns dias que ele foi usado e comprovadamente ajudou várias pessoas. Sim, foi esse. Ah, legal. Foi esse, né? A questão toda é que, assim, os medicamentos que estão sendo utilizados, cloroquina ou qualquer outro... não sei se tu não tá falando dos corticoides, Guilherme. Porque os corticoides também... Os corticoides também saíram várias reportagens essa semana dizendo que os corticoides têm reduzido o tempo de internação né, e diminuído a gravidade das manifestações. Então, talvez a gente esteja falando de medicamentos diferentes. Né, mas de todos... graves, esse medicamento não pode ser usado como... sim, para quem tem os primeiros sintomas, para quem... Não, ele é indicado, né, as indicações do FDA é para casos graves, né, então ele não tem nenhuma outra indicação até o momento, ele não é um medicamento aprovado para qualquer outra doença, tá, então ele já foi estudado para o Ebola, para SARS e para MERS, então ele já apresentou efeitos para essas 3 doenças, né, mas ele ainda não foi aprovado no sentido de que ele ainda não é comercializado em nenhum país, não é só no Brasil, em nenhum país. Então, não há o Remdesivir funciona, vamos sair comprar na farmácia que nem fizeram com a cloroquina. Não tem para vender, ele é de uso restrito hospitalar, né, e existe um laboratório que tem a patente, que esqueci o nome, Gilead Science, então é um laboratório americano que tem essa patente. Li várias reportagens sobre como seria caro utilizar esse medicamento, que um tratamento com um Remdesivir para o coronavírus custaria em torno de R$30 mil, o tratamento completo, sendo que uma ampola teria custo para eles produzirem muito baixo, não me lembro se era $1 ou $10, era muito barato, muito barato. Então, a produção é muito barata, mas o laboratório está vendendo esse medicamento a custos exorbitantes, tá? Só que aí esse laboratório acabou fazendo uma parceria com 5 laboratórios de 127 países pobres em desenvolvimento ou com dificuldade de acesso à saúde, em que esse laboratório liberou a produção do Remdesivir para esses outros 5 laboratórios, enquanto estivermos em situação de pandemia, ou até surgir um outro medicamento comprovadamente eficaz, ou até surgir uma vacina, né? Então, não vai... Isso é mais para garantir que esse medicamento seja distribuído, né, pelo mundo. Sabe se ele já está sendo usado no Brasil, Ana? Não, se está sendo usado no Brasil, eu não vou te dizer que não. Se ele está sendo usado em caráter de teste ainda, porque ele não tem aprovação pela Anvisa, né? Então, quando não tem aprovação, então é um estudo clínico. Sim. Ele pode estar sendo utilizado, mas na forma de estudo clínico. Assim como a cloroquina, ela não tem uma indicação da Anvisa para COVID, mas está sendo utilizada em ensaios clínicos. Então, esse artigo que eu peguei aqui, ele fala, eu trouxe mais para falar do mecanismo de ação, tá? Então, ele é um dos principais fármacos que está sendo estudado e que vem apresentando resultados satisfatórios. Então, essa aqui é a fórmula estrutural do Remdesivir, tá? E esse Remdesivir, se vocês observarem na fórmula estrutural dele, ele tem uma região muito parecida com a da adenosina, né? Que vai acabar gerando
o nucleotídeo que vai se incorporar ao DNA. Então, esse Remdesivir é um profármaco que apresenta ação antiviral com amplo espectro, que tem essa atividade potente in vitro contra um painel diversos de vírus de RNA, como Ebola, MERS-CoV e SARS-CoV. Tá? Mas já tem estudos em vivo agora, tá? Esse artigo é um pouquinho antigo, tipo, quando a gente fala da pandemia, antigo, um mês atrás já é antigo, tá? Então, ele é um tanto antigo, 1 mês ou 2 meses ele tem. Então, tem alguns estudos mostrando uma atividade bem importante em macacos contra o SARS-CoV-2. Tá? Então, o que significa um profármaco? Ele é administrado numa forma, numa estrutura química que vai gerar um componente que vai ter ação no organismo. Então, ele precisa sofrer uma ação, ele vai sofrer uma metabolização no organismo. Então, ele é um profármaco análogo da adenosina parental, que é o que vai gerar o nucleotídeo que vai ser utilizado para a síntese de DNA. Então, no momento em que no caso do vírus, RNA, no momento em que uma nova fita de RNA estiver sendo sintetizada, a enzima, a RNA polimerase que está sendo utilizada, vai captar esses nucleotídeos do ambiente para gerar uma nova fita de RNA que vai gerar um novo vírus. Nesse caso, a gente vai ter um composto que é muito semelhante à adenosina que vai ser a adenina que vai ser utilizada para gerar esse RNA a partir da adenosina trifosfato, tá? Que tá aqui em B. Olha como a estrutura é semelhante, tá? Então, esse medicamento, ele vai ser incorporado depois eu volto no outro slide, tá? Ele vai ser incorporado no momento da síntese do RNA, ele vai ser incorporado pela fita, e por ele ter essa alteração estrutural, os próximos nucleotídeos não vão poder ser inseridos. Então, a síntese de RNA vai parar no momento em que o Remdesivir, que é um análogo da adenina, for adicionado na fita. Então, ele vai fazer com que ocorra uma paralisação do processo de replicação do RNA. Então, ele não vai conseguir, o vírus não vai conseguir se replicar e, enfim, não vai conseguir aumentar o número de cópias virais e fazer todo o processo de infecção no organismo. Claro que... de leigo, Ana. É que nem lá na linha de produção, tu jogar uma barra ou uma chave lá no meio das engrenagens que ela não consegue mais rodar ali. Tu travou, não consegue mais... Não é que a engrenagem trava, a enzima continua funcionando. É que quando eu tenho a inserção de um nucleotídeo, que é uma base, que vai ter a parte da base, mas é o nucleotídeo do DNA, eu vou sempre ligar um outro ali. Eu tenho uma região de ligação para um próximo nucleotídeo. O Remdesivir, ele não tem essa região de ligação para o próximo. Então, ele não vai conseguir se fixar. Sim. Entendeu? A enzima que atua, ela não vai perder a sua função. Mas esse nucleotídeo que precisava ter essa região para que um outro nucleotídeo se ligasse, no momento em que esse nucleotídeo é o Remdesivir, ele não vai ter essa região. E o novo nucleotídeo não vai ter onde se ligar. Ele substitui a adenina nesse processo? Ele substitui a adenina. Então, é como se eu estivesse encaixando vários blocos, tá? Eu estou encaixando... Se eu tivesse os blocos do Bernardo aqui, eu mostrava com os blocos, mas eu não tenho os blocos. Estou encaixando vários blocos. Para eu poder encaixar o próximo bloco, precisa haver o encaixe, essa região de encaixe. É como se eu inserisse um bloco sem a região de encaixe. Então, esse análogo do nucleotídeo vai ser inserido ali sem a região do encaixe para o próximo. E eu não vou conseguir finalizar a síntese do RNA. Então, não é a engrenagem que para. Não é a RNA polimerase, que é a enzima, não é ela que para. Ela continua funcionando. Mas o nucleotídeo não vai poder se ligar porque eu não tenho encaixe para ele. Certo. Tá? Então,
esse mecanismo de ação é porque ele interrompe o processo de replicação do genoma viral, né? Então, na verdade, aqui eu coloquei como inibidor de RNA polimerase. Ele não inibe a RNA polimerase, tá? Ele atua como inibidor da polimerização, não da enzima, tá? Isso aqui eu vou até corrigir depois para deixar essa apresentação disponível para vocês. Naquele artigo, o primeiro artigo que a gente discutiu aqui no projeto, na verdade, eu acho que não era projeto ainda, era só um negócio de bioinformática. O primeiro artigo que era uma reunião de vários fármacos. Ele fala da inibição da RNA polimerase. Ele fala exatamente isso, que essa imagem aqui, né, ela é de lá. Ele fala exatamente isso, que inibe a RNA polimerase. Pois é, e nesse artigo ele fala as duas coisas, né? Pois é, então, é meio contraditório, né? Ele tá meio contraditório, exatamente. Mas ele tem essa incorporação, fazendo a terminação prematura. Tudo isso aqui eu copiei do artigo, tá? Então, ele faz a terminação prematura da síntese, porque tu vai incorporar um nucleotídeo que não vai ter essa... Então, provavelmente ele atua das duas formas, né, Gabi? Pode ser. É que eu não estava entendendo muito bem isso, e a gente estava tentando simplificar esse artigo, né? Meio que traduzir para o português e dar uma simplificada. E eu estava tentando entender essa parte, aí eu fui procurar mais, e daí a gente colocou na simplificação que ele inibe a enzima, e aí não tem mais... Isso. E aí não tem mais construção, né, de material genético. Tu vê como a gente tem essas duas questões contraditórias, né? Essa figura aqui, que eu tirei daquele artigo que a gente usou lá no início, ele fala do bloqueio da RNA polimerase. Tá? E essa figura aqui na verdade, sim. Ele bloqueia a RNA. O que acaba acontecendo, pelo que eu vejo, é de uma forma indireta, tu acaba bloqueando a RNA polimerase, porque se ela não tem aonde inserir o nucleotídeo, ela vai parar de funcionar. Teoricamente, ela vai perder a função dela, se a função dela é adicionar nucleotídeo. Exato. Então, tem as duas questões. Tanto a questão que o Guilherme usou da engrenagem que vai parar de funcionar, mas é porque ela vai estar ali carregada com um nucleotídeo que ela não vai conseguir inserir. Certo. E também esse artigo fala da questão de que pode haver um outro mecanismo de ação ainda desconhecido do Remdesivir, que eles ainda não sabem exatamente se é apenas dessa forma. Tá? E aí tem a questão que eu estava falando para vocês antes, essa figura aqui mostra os estudos relacionados ao uso do Remdesivir, né? Então, tem estudos em vivo, estudos in vitro, estudos clínicos e estudos de caso, né? Então, já tem bastante estudo clínico, né? Não é só estudo in vitro mostrando a ação dele contra o SARS-CoV-2. Então, ele já foi aprovado por vários países e esse laboratório, então, cedeu a fabricação em 127 países pobres em desenvolvimento ou com problemas de acesso à saúde, para que o medicamento seja produzido em maior escala, né? E vale citar que o Brasil não está entre esses 127 países, né? E o que eu consegui encontrar é que o laboratório está fazendo tratativas com o governo para a liberação desse medicamento aqui no Brasil contra a Covid. Certo. Deixa eu só fazer uma pausa, uma breve pausa aqui, só para lembrar os mecanismos que a gente já discutiu aqui lá desde o início. Então, tem mecanismos básicos de ação sobre o vírus que atuam na membrana, né, direto na membrana, como sabões, álcool, água sanitária e o ozônio, que eu comentei brevemente. Tem um outro mecanismo, que é a radiação ultravioleta, que atua direto no DNA, no RNA do vírus, né? Que impede ele de replicar.
E esse medicamento, ele atua também na replicação, não diretamente sobre o vírus, mas no processo ou no mecanismo que ele se utiliza para se proliferar dentro do organismo, né? E o último que a gente traz aqui é um dos mais interessantes que eu desconheci até ontem, que é um tecido capaz de eliminar o novo coronavírus por contato. Essa empresa que é lá de São Carlos, chamada Nanox, é uma empresa já que existe desde 2004, né? Desenvolve ela é baseada em nanotecnologia e desenvolve várias coisas com tecidos, com propriedades, e nesse caso, com micropartículas de prata. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, né, mas existem vários produtos já que se utilizam de micropartículas de prata pela ação bactericida, fungicida e outras, né. Então, nesse caso, eles fizeram um teste lá, junto com pesquisadores da USP, mostraram que, ao colocar amostras de tecido com diferentes micropartículas de prata na superfície, eles conseguiram inativar praticamente 100% das cópias do novo coronavírus em células após 2 ou 5 minutos de contato. Então, eles, pelo que eu entendi, eles colocaram esse tecido dentro de uma solução que tinha vários, que estava contaminada por vírus, e depois foram analisar o que tinha acontecido ou no tecido ou na própria solução. E daí eles fizeram essa contagem e viram que os tecidos que tinham essas nanopartículas de prata conseguiram inativar, após, no máximo, 5 minutos de contato, praticamente todas as partículas virais. Pode passar ali, porque, para ilustrar melhor isso, como eu comentei, então aqui é um exemplo de um produto que se utiliza dessa tecnologia, ou tecnologia parecida com essa, que são as partículas de prata, né? Nanopartículas de prata. Aqui diz que elas formam uma camada protetora, inibindo o desenvolvimento de germes, já que interagem com a parede celular e o DNA dos micro-organismos, rompendo-os, evitando, assim, a proliferação. Pode passar para o próximo. Tem um artigo que tenta explicar isso. Pode falar, Desculpa, Gabi. Só entrando na questão das fake news, que sempre tem alguma coisa, né? Tinha rolando, inclusive, para as pessoas tomarem água com, com partículas de prata. Sério? Para proteção. Sim, prata coloidal. Alguma coisa assim, eu não sei como é que funciona. Sério, e se vocês quiserem, eu mando o link para vocês aqui. Tem um link da UFRJ. Mentira. Tá, vou mandar aqui. E, enfim, para vocês verem o ponto que chega as fake news, né? O nível, cara, tomar prata, mano. Bom, desculpa, era só... Não, interessante. Essa daí eu não conhecia. Aqui eu trouxe um artigo para falar um pouco, para a gente entender um pouquinho melhor como é que elas atuam sobre o vírus, né? Aqui diz que as nanopartículas de prata metálica, elas são mais eficientes que íons de prata, considerando as propriedades desinfectantes e antissépticas, e os mecanismos de ação, tanto como bactericida quanto anticorrosiva, ainda não são completamente esclarecidos. Esse artigo ele fala de diversas aplicações, inclusive contra micro-organismos, né? Pode passar o próximo. Então, ali, ele diz que essas nanopartículas, elas podem ser sintetizadas de uma forma mais ecológica, né? Ou uma síntese chamada síntese verde, que elas possuem dimensões muito pequenas, da ordem de 1 a 100 nanômetros. Só para comparar, o coronavírus, ele tem exatamente, ou muito próximo desse tamanho, 100 nanômetros, ao redor disso. E essas nanopartículas contêm de 15 a 20 mil átomos de prata. Então, elas têm uma grande superfície, uma grande área superficial que eleva a velocidade de formação desses íons de prata. E como é que elas atuam, né? Como é que elas agem contra os micro-organismos? Elas inibem o crescimento e a perda da infectividade ao impedir que processos ocorram na superfície e no interior da célula dos micro-organismos. Então, vários estudos relatam que a carga positiva do íon Ag positivo, eles, após atravessar a parede celular, é primordial para a sua atividade microbiana. Então, esses íons, por meio da atração eletrostática entre a membrana celular
dos micro-organismos que são carregados negativamente, as nanopartículas positivamente carregadas. Depois, num segundo momento, as nanopartículas são capazes de invadir as células interagindo com ligações de sulfeto dos conteúdos de glicoproteína. Isso me lembrou daí a membrana ali dos coronavírus, né? E proteína de micro-organismos tais como vírus, bactérias e fungos. E afeta negativamente o DNA, dificultando a sua replicação, e a RNA impossibilitando a transcrição. Então... essa questão da ação dos íons com carga positiva na membrana, ela tem bastante lógica, né? Porque a permeabilidade seletiva da membrana, ela é muito importante para a manutenção da homeostase celular ou da homeostase do vírus, né? E se a gente tem uma alteração dessa permeabilidade, a gente pode ter água entrando ou água saindo. Quando a água entra, a gente tem a lise celular, e quando a água sai, os mecanismos da célula acabam não funcionando da forma correta, né? Então, é bem plausível que seja assim, e também a questão da ligação com as proteínas. Pelo que eu entendi, ainda os mecanismos não são totalmente explicados, né? Tem muita pesquisa sobre isso. Mas, aparentemente, essas nanopartículas, né, quando são ionizadas, elas conseguem atuar diretamente também na superfície dos vírus, né, na membrana, essas glicoproteínas. E tem a capacidade de invadir as células também. Aí ele também discute um pouco a toxicidade, fala que tem que cuidar, mas aparentemente não é tão tóxica. Fala de diversos organismos, né? Toxicidade em diversos organismos. Não sei se tem mais um slide. Tem toda uma questão ambiental também, né? Se a gente for começar a usar todo e qualquer, tipo, vamos vender, que nem tem ali a questão do Minuano Max Protect, né? Que tem partículas de prata. Sim. E aí a gente todo mundo começa a limpar a casa com isso, e aí passa no pano, limpa o pano, lava o pano na água, e quanta prata está sendo liberada no ambiente, né? E a longo prazo isso pode ser ambientalmente catastrófico, né? Se começar a ser utilizado em grande escala. Pois é, né? Isso tudo tem que ser bem avaliado. Tem que ser pesado, avaliado, né? Então, tem formas inovadoras aí sendo estudadas para inativar o vírus, né? Formas mais nanotecnológicas. E pode ser que apareçam mais, né? Com tanto que está se pesquisando. O último slide que eu trago é uma dúvida que eu tenho ainda, né? Porque eu não consegui estudar a fundo isso, que é uma dúvida que persiste, eu acho, sobre o quanto o coronavírus sobrevive em superfícies e no ar. Eu posso incluir aqui, né? Essa publicação aqui das gurias no projeto, que mostra, a partir de um artigo, quanto tempo foi detectado o vírus em diferentes superfícies. Agora eu não sei se na forma viável, né, ou se apenas um material genético. Talvez se a Gabriela lembrar de quando vocês estudaram. Eu não lembro. Faz muito tempo que a gente publicou. Eu não lembro se ele, enfim. Mas pela publicação fala que o vírus se manteve viável por até 72 horas. Certo, tá ali. Em superfície de ácido inoxidável. Então tá. Viável por até 24 horas em superfície de papelão e no cobre por até 4 horas. Daí eu fico pensando que o que pode interferir nesse processo para que ele continue, para que ele se mantenha viável tanto tempo assim em superfícies como aço inoxidável e tão pouco tempo no cobre ou em papelão. O que faz mudar tanto assim a condição do ambiente? E aí também pensando no caso do vírus que pode estar em gotículas suspensas no ambiente, que foi o assunto lá que eu discuti na live. O que influencia, o que do ambiente que influencia no tempo de vida ou na viabilidade dos vírus assim no ambiente? É a questão de umidade, é a questão de temperatura, é a questão de ele estar recebendo doses pequenas de radiação e com o tempo, dependendo o material em que ele está, isso daí concentre mais.
é uma dúvida, né? A temperatura Sim. do ambiente faz ele se inativar mais rápido ou menos. Pois é, eu acho que nesse estudo, ele provavelmente, é que eu não lembro agora, mas eles mantiveram as mesmas condições, né, para ter essa diferença, essa comparação, até porque não teria como comparar, né? Claro. Eu não lembro em que revista que ele foi publicado também, mas acredito que, enfim, tenha se mantido até para o artigo ter sido publicado, né? Senão não teria sido publicado. Mas eu concordo com o teu questionamento, né? Porque é engraçado Eu essa estou questão. pensando, do ponto de vista biológico, o que pode estar acontecendo com o vírus para ele se tornar inativo? Se não tiver nem sabão, nem água sanitária, nem etanol, nem ultravioleta, nem nanopartículas de prata. É que o vírus em si, ele não tem um metabolismo para se manter vivo. Certo. Por muito tempo. Ele precisa infectar uma célula, né? Então ele vai morrer. No ambiente ele vai morrer. A questão é quanto tempo cada vírus vai levar para morrer no ambiente. Então existem vírus que permanecem por muito tempo no ambiente. E o que Se a significa gente for parar para morrer pensar, do ponto de vista morrer biológico estrutural de um vírus? O que significa morrer? Ele se desliga? Ele perde algumas significa ligações, perde a estrutura? ele É difícil, né? é difícil. É uma questão bem complicada, né? A gente comentou brevemente sobre a questão do aquecimento. Significa ele estar viável para infectar uma célula ou não. Né? E essa viabilidade inclui estrutura dele. Então, ele tem que perder de alguma maneira essa estrutura. De alguma maneira ele tem que ter a sua estrutura alterada. Não, talvez uma pista seja aquilo que a gente conversou antes em algum momento sobre aquecimento, né? Aquecendo acima de uma certa temperatura por algum tempo também consegue inativar os vírus. Então, a própria energia térmica é capaz de, com uma certa probabilidade, desfazer ligações e romper estruturas do vírus. Eu imagino que é por aí, sabe? Sim. Do ponto de vista físico. A própria energia térmica tem uma certa probabilidade para causar essas modificações estruturais no vírus. E daí, isso me faz pensar que a umidade, ambientes mais úmidos, protegem o vírus, porque a água tem alto calor específico, alta capacidade térmica, então ela impede aquecimentos muito grandes que poderiam aumentar a rapidez com que essas modificações ocorrem no ambiente. Eu estou fazendo um raciocínio físico, né? Aí vocês têm que me Mas aí pensando dessa forma, o vírus não sobreviveria mais no papelão do que no aço inoxidável? Pois é, aí eu não entendo. Né? Por que no aço ela sobrevive tanto? Por que o vírus sobrevive tanto no aço? Não faz muito sentido, né? Então eu fico com essa dúvida ainda do que pode acontecer com a estrutura do vírus no papel. Talvez, não sei, tem a ver com umidade. Eu achei que o papel, esses materiais mais absorventes, o vírus sobreviveria mais. Não, também, mas eu acho que ele perderia a umidade também mais rápido pro material. Faria, não sei. Mas o vírus não tem umidade, porque ele não é uma célula. Ele é só ele não precisa, tem umidade? Ele não precisa não sei. Ele não precisa de umidade, né? Não sei. Gabriela já estudou alguma coisa sobre isso? O pessoal do grupo já ouviu falar de algo sobre isso? Tô bem. Eu acho que a gente tem que chamar o Átila para uma sessão. Convidar o Átila, né? Pois é. Alguém mais especialista em vírus. Alguém próximo dele aí. Mas vamos continuar pesquisando, né? Tem várias coisas ainda para ser descobertas, essa questão claro. que faz um vírus permanecer viável no ar ou numa superfície tanto tempo. Até o assunto da próxima sessão, se vocês quiserem. Porque deve ter saído algum artigo, alguma pesquisa mais sobre isso. Sim.
Vamos ver como é que vai ser Até agora. semana passada eu levei o Bernardo no pediatra. E, e o pediatra dele comentou que o coronavírus é um vírus muito grande e pesado em relação aos demais vírus, tá? Eu não tenho base, eu não li nada sobre isso, tá? Não sei se Já ouvi vocês falar. leram. Que ele é um vírus muito grande e pesado, e então ele fica pouco tempo. Não que ele não fique, ele fica no ar, mas ele fica pouco tempo. Ele é tão pesado que ele acaba se depositando no solo. Olha, na live que a gente conversou, que a gente discutiu essa questão da suspensão no ar, não parece ser o caso. Eu acho que isso que eles falam que o vírus é pesado, se ele estiver dentro de uma gotícula grande, tudo bem, a gotícula é pesada, ela vai cair em pouco tempo. Pesada, ela vai cair. Mas o aerossol de partículas pequenas, ele pode ficar no ar, como o professor que participou da live comigo falou, por até 16 horas, dependendo do tamanho. Se for do tamanho do vírus, né? Se for uma partícula do tamanho do coronavírus, pode permanecer quase um dia. Então não é assim, então não é tão. Isso que ele falou não procede. Pois é, Não. no começo de tudo, né, quando a gente estava pesquisando algumas coisas pro projeto, o Alô Alô Humano, eu li exatamente isso que ele falou, em algum lugar, não lembro, mas parece ser especulação, né? Porque, enfim. Pois é, porque daí a questão toda foi porque o Bernardo estava com febre. Tá. E aí ele me disse, é uma virose. Mas eu disse, mas doutor, a gente não tem contato com ninguém. De onde é que essa criança pegou uma virose? A gente sai com ele, dá uma volta na rua. Quando não tem ninguém na rua, a gente não tem contato com ninguém. É porque os rinovírus e o vírus da gripe são muito mais leves do que o coronavírus e ficam no ambiente por muito mais tempo, enquanto o coronavírus se deposita mais rapidamente no solo. Mas aí a questão ele fez uma comparação, né, com os rinovírus e o vírus da gripe. Não quer dizer que o coronavírus fique pouco tempo. Então, talvez em comparação com outros vírus que ficam no ar por mais tempo. Só se os outros vírus ficam uma semana no ar, não sei. Exato, né? Porque daí foi essa questão toda, assim, como é que ele pegou uma virose se a gente não tem contato com ninguém? Sim, sim, sim. E aí ele usou essa questão do tamanho do vírus. Mas existe muita pesquisa para saber quanto tempo ele fica viável, ativo no ar. Ele pode permanecer no ar, mas sem permanecer ativo, viável. Sim. É isso que não se sabe ainda, ou pelo menos eu não estudei nenhum artigo falando sobre isso. Eu, no meu ponto de vista, eu acho difícil tu detectar como é que o vírus está viável, né? Porque, por exemplo, para trabalhar com o vírus em laboratório, para fazer experimentos com ele, tu precisa de um laboratório com nível de biossegurança 3, no mínimo, para trabalhar com o vírus, assim. Então, nem todo mundo consegue fazer esse tipo de pesquisa, porque o que tu vai fazer? Tu vai ter que pegar, por exemplo, eu quero saber se no ar dessa região tem partículas virais viáveis, ou numa caixa, ou numa superfície. Eu vou ter que pegar, fazer uma coleta desse local e fazer com que células sejam infectadas com aquele vírus, porque não adianta eu dizer que tem DNA, porque talvez ele não tenha o DNA, mas ele não está mais viável. Depois de coletar, tu ainda tem que fazer isso para garantir Exato, tu ainda tem que dizer, tem o vírus, mas ele está viável ou não. Porque que nem a questão que a gente falou do esgoto, tem o vírus no esgoto, mas a questão ele é viável, ele é infectante ou não. Deixa eu só dar tchau aqui para a Júlia e para a Milena, que vão ter que sair numa chamada com a prof. Ana Amélia. Obrigado aí pela participação. Tchau, meninas, obrigada pela participação. Valeu. Eu não sei que horas são. Não, tá na hora já, a gente já extrapolou aqui no horário, já é 4:45, mas eu acho que foi bem legal aqui a sessão, eu pelo menos gostei. Acho que foi mais produtivo do que com o artigo. Valeu, Júlia. Eu acho que a gente consegue daí focar mais em coisas interessantes para todos. E se der, a gente continua ali durante as aulas, né? Se a gente conseguir conciliar. Isso, vamos ver. Posso encerrar aqui a apresentação? Pode.
Aí a gente conversa, né, para ver o que vamos fazer a partir de agora, se vamos conseguir seguir ou não. Porque Isso, a gente já está tendo a gente pouca tá tendo gente pouca agora, gente. imagino que depois das aulas vai ser mais difícil ainda, né, por causa dos horários. Isso. A gente mantém o grupo ativo lá para trocar ideias Isso, e ver se é viável ou não. com certeza. Tá, mas agradecemos aí a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado também, como eu gostei, e aprendido talvez um pouquinho mais, ou se perguntado mais sobre o assunto. Desculpa aí, meus cachorros É o meio que Caco dando surtaram. tchau. Tá Sim. legal, então? Valeu, Eduardo. Tá Valeu, bom, gente, muito obrigada. Valeu, Gabi. Obrigado aí pela participação. Eduardo, Otávio, Luísa também. A gente se fala aí semana que vem. Voltamos às aulas, então. Tá bom. E o medo? Tá legal? Valeu, Ana.